Questão 109, tá? Questão de física. O que essa questão está trazendo aqui pra gente, tá? Olha só. É uma questão de polias, não cai tanto, né? Para essa academia, qual deve ser a razão entre M2 e M1 em formato do usuário? É uma questão de pegadinha quase, né? Essa é de polias aqui, né? Porque às vezes o cara lê errado e ele marca, assim, as alternativas são bem maldosas. Muita gente marcou letra B nessa questão aqui, né? Caindo um pouquinho na pegadinha. Vamos fazer, ó. Uma academia decide trocar gradualmente os aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores, muita gente marcou letra B caindo na pegadinha. Vamos ver como a gente pode fazer isso aqui, ó. Os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representado na figura, para elevar cargas correspondente às massas M1 e M2, com velocidade constante, a fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F. A mesma força F. Então, essa força é a mesma dessa. Esse seria o fundamento. Essa força F é exatamente a mesma. Os usuários devem ser orientados a respeito da realização entre as cargas nos dois tipos de aparelho, já que as polias fixas dependem e mudam as direções da força, enquanto as polias móveis dividem a força. Então, o próprio texto explicou. A polia fixa, elas apenas mudam a direção e ela não divide a força, enquanto a polia móvel, ela divide. Essa é para ser uma questão facílima da prova. Errar essa, ai, realmente é triste, né? Mas a gente erra, a gente acerta do espermatozoide e erra essa. Em ambos aparelhos, considere as cordas extensíveis de massa polias e as cordas desprezíveis, o que não é. Vamos analisar aqui dentro do primeiro momento, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma polia fixa, aqui dentro do primeiro momento, né? Ela está, olha só, fixada. Ou seja, quando eu puxar aqui por uma força F, tá? Aqui vai continuar sendo a mesma força F. E aqui continua fixo, não é móvel, tá com a mesma força F. Beleza, é isso que a gente tá vendo aqui, tá? Dentro do primeiro momento. Agora, olha só essa segunda. Eu tenho uma aqui, presa no teto, e eu tenho uma outra. Isso significa que vai dividir, tá? Vai dividir o peso. Tá entendendo a lógica? E aqui continua igual, aqui continua igual, e aqui continua igual. Como que você poderia fazer essa questão aqui dentro de um primeiro momento, tá? Tem várias formas de fazer. A forma matemática e a forma mais das ruas. A forma mais das ruas, que eu pensaria dentro do primeiro momento, tá? Seria você aceitar que você vai puxar pela mesma força e você ir do caminho reverso, a forma das ruas, que seria, digamos que essa força F, ela seja uma força de 100 newtons. E eu vou puxar aqui com uma força de 100 newtons, porque essa é a força máxima. Eu não consigo puxar por mais de 100 newtons. Logo, se aqui é 100 newtons, qual que é a força aqui de cima? 100 newtons. E aqui em cima? 100 newtons. Beleza? Agora, aqui, Renato, aqui, 100 newtons. Beleza. E se aqui é 100 newtons? Aqui, nada mais é do que a força de tração. Aqui é a força peso. Se aqui é 100 newtons, então qual que é a força peso que eu estou tendo? Bom, o peso aqui que eu tenho é exatamente 100 newtons. Poderia ser 10 quilos, 100 newtons, tá? Agora, olha só. 100 newtons, se eu estiver puxando, qual que vai ser o valor aqui? 100 newtons. E aqui, então, aqui eu tenho uma força de tração. Só que aqui eu tenho uma outra força também que puxa, não é? Eu tenho uma força F aqui, e aqui eu tenho uma outra força F que puxa aqui. As duas são iguais. Então, aqui terá que ser também 100 newtons. Logo, esse peso tem uma força peso. A força peso é a soma das duas forças que estão puxando. Então, é de 200 newtons. Tá entendendo? Indo de trás para frente? Agora, olha só o fundamento. Ele quer saber a razão de M2 sobre M1. Ou seja, da massa 1 lá sobre a massa 2. Se eu posso pensar o peso, tá? Sobre os pesos ali. Dentro disso seria 200, que é o M2, sobre o M1, que é exatamente o 100. Corta, é exatamente 2. A lógica é, se aqui ocorre uma divisão de peso, eu teria que colocar o dobro aqui do peso, tá? O dobro ali da massa do peso, para continuar puxando com a mesma força. Por quê? Se você fez pelo caminho contrário, tá? Se você colocou um meio, olha só o que você estava dizendo. Você fez pelo caminho contrário.
Pra galera que estava fazendo essa questão aqui e fez pelo caminho contrário, você pode ter feito o seguinte. Aqui é 100 newtons. Aqui é 100 newtons. Aí você pensou, aqui é 50, aqui é 50. Aí você pensou, aqui é 100, aqui é 100, aqui é 100. Aqui é 50, aqui é 50. Aí você pensou, aqui é 50, aqui é 50 newtons. Aí o que você pensou? 50 sobre 100, né? Você pensou ali, então, basicamente em 1/2. Só que perceba, você está considerando que a força aqui será metade da força aqui. Só que o próprio texto diz que você quer a mesma força. Então você teria que pensar que aqui tem que ser a mesma força, porque daí senão seriam aparelhos diferentes. A ideia é que você possa transitar do aparelho 1 para o aparelho 2 e fazer a mesma força. São aparelhos diferentes? Sim, nas polias. Mas ele quer que você faça a mesma força. Então você vai ter que mexer na massa. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.